Saber se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é a maior indagação da filosofia, segundo Albert Camus. O vídeo de hoje não é para responder perguntas, mas para fazer questionamentos. Você está sabendo o que aconteceu na Holanda? A Holanda acaba de autorizar a eutanásia, ou seja, a morte voluntária e controlada de uma pessoa autista. Aguenta aí que nós já vamos falar sobre isso. O Estado da Holanda acabou de autorizar que uma jovem de 29 anos, com transtorno do espectro autista, depressão crônica, transtorno de personalidade e de ansiedade, fizesse a eutanásia. Naturalmente que a maioria de vocês sabe o que é eutanásia. Eutanásia é um procedimento em que a pessoa requer ao Estado a morte voluntária. É como se fosse um suicídio institucional, institucionalizado, reconhecido pela lei. A pessoa pode ter uma doença incurável, ela pode ter paralisia, ela pode ter ela pode ter tetraplegia e achar que a vida dela está com uma qualidade muito ruim e nesse momento ela pede ao Estado o direito de dar cabo da própria vida. Agora, algumas reflexões precisam ser feitas para a gente opinar sobre esse assunto. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para convidar você a refletir sobre algumas coisas. A primeira delas é sobre a reversibilidade daquela condição que faz com que a pessoa desista da vida. Vamos dar como exemplo aqui uma pessoa muito famosa que todo mundo conhece, que é o físico Stephen Hawking. Todo mundo sabe que Stephen Hawking tinha uma doença degenerativa, ele não mexia os braços, ele não mexia as pernas, ele não andava, ao fim da vida, ele mexia poucos músculos do rosto e ele conseguia, naquela condição, ainda ter uma qualidade de vida e se determinar, porque ele era um homem rico e tinha tecnologia assistiva à sua disposição. Ele falava com as pessoas através de aparelhos, Agora, uma pessoa na condição do Stephen Hawking, que viva na Holanda, por exemplo, que não mexe nada, que não fala, que não tem os aparelhos que o Stephen Hawking tinha para poder se comunicar com os outros, uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito ruim, até para se determinar, para se manifestar, para comunicar e para realizar tarefas do dia a dia, é um estado permanente de dependência. Eu penso que foi para essa pessoa, para a determinação desta pessoa que vive esta situação, que foi criado o Instituto Jurídico da Eutanásia, o Instituto Jurídico que autoriza a eutanásia, como uma política de Estado. Agora, façamos uma pergunta. É possível que uma pessoa que esteja nessa condição, com uma doença degenerativa, que não consegue se comunicar, que não anda, que depende o tempo todo de outras pessoas, reverta essa situação? Vai depender do caso, Mas o Stephen Hawking não tinha a menor chance de um dia reverter aquela situação. Eu digo reverter, se curar, para que a doença regredisse. Não tinha chance disso acontecer. Então, essa questão da possibilidade ou não de adaptar uma vida feliz, ou mesmo uma regressão da condição, é uma questão que precisa ser abordada quando um Estado autoriza alguém a se matar, como é o caso que está acontecendo nesse momento na Holanda, com a jovem Soraya ter Picq. E outra coisa que eu penso que seja necessário levar em conta é a plena capacidade da pessoa que está se manifestando, ou que está manifestando vontade no sentido de dar cabo da própria vida, no sentido de abreviar a própria vida. Uma coisa é uma pessoa com a mente completamente lúcida, no gozo pleno das suas faculdades mentais, tomar uma decisão dessa natureza, porque tem um obstáculo físico insuperável que não regride e a pessoa está decidindo colocar um ponto final nessa situação. A outra coisa é uma pessoa que está acometida de um transtorno ou de vários transtornos mentais
que interferem na sua capacidade de discernir até, muitas vezes, as próprias vontades. Para você ter uma ideia, gente, desde 2002, quando foi aprovada essa lei da eutanásia, que permite que pessoas com transtornos venham a pedir a abreviação da própria vida perante o Estado, 60 mil pessoas já foram submetidas ao processo de eutanásia, de morte voluntária. Destas, só entre 2012 e 2021, foram 40 pessoas com transtorno do espectro autista e outros transtornos do desenvolvimento. 40 pessoas. E aí, a gente pergunta, primeiro, essa pessoa estava em condições de tomar essa decisão? Deve-se levar em conta a opinião dessa pessoa sobre a continuidade ou não da sua própria vida no estado em que ela está? A pessoa está num estado de sofrimento mental, ela acha que a vida não é boa porque ela está naquele estado e porque está naquele estado é que toma esse tipo de decisão. Uma mente nesse estado é capaz de refletir adequadamente sobre isso? Continuar ou não continuar a vida? É possível que essa pessoa que esteja pedindo ao Estado para acabar com a própria vida, que ela consiga reverter a situação com algum tratamento? É possível que a pessoa, por exemplo, pare de sentir a vontade de abreviar a vida? Será que com a intervenção adequada, com o apoio necessário, com o aumento de apoio, a pessoa não pode ter uma qualidade de vida melhor? Porque o que me parece, eu não sei se você concorda comigo, eu quero que você anote a sua opinião aqui nos comentários. Na minha opinião, apesar de, na legislação brasileira, depois das alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, está lá constando que a pessoa com deficiência é plenamente capaz, eu entendo que algumas deficiências, e me refiro a essas deficiências que se manifestam no âmbito cerebral e que alteram o humor da pessoa, a forma de olhar a vida e de perceber a vida e a realidade, nesses casos, para tomar uma decisão tão crucial quanto a continuidade ou não da vida, não deveria ter o pedido sequer apreciado. Para essa finalidade, essa pessoa não tem as plenas capacidades de decidir. Ela é plenamente capaz, mas ser plenamente capaz de tomar uma decisão da qual você não pode retroagir e não dá para a gente determinar qual é o impacto, qual é a influência do próprio transtorno nessa decisão, torna uma questão, a eutanásia, uma questão crítica, difícil de se admitir. Eu penso até e reconheço que poder decidir sobre a continuidade ou não da vida é uma questão da máxima expressão dos postulados liberais, né? Prestigia a autonomia da vontade da pessoa. A pessoa individualmente decidiu o que quer para si. É um postulado liberal nobre. Todavia, a pessoa que está com transtornos desta índole tem essa autonomia? Será que aquilo expressa mesmo uma autonomia? Será que o Estado não deveria avaliar, primeiro, se essa pessoa ela tem as plenas condições de decidir isso, e se ela está decidindo isso com autonomia, será que o Estado não deveria se perguntar primeiro se não tem outras alternativas? Será que o Estado deveria permitir que pessoas em condições reversíveis fizessem a eutanásia? Então, eu hoje fiquei surpreso com essa notícia dessa jovem, fui pesquisar mais sobre o assunto e fiquei sabendo que lá, naquela região do mundo, nos Países Baixos, já mataram dezenas de autistas e pessoas com transtornos globais do desenvolvimento entre 2012 e 2021. 9 anos, 40 pessoas. Ou seja, praticamente 10 pessoas, né? 4 pessoas por ano. 4 pessoas por ano abreviando a própria vida com a aquiescência do Estado. Então, gente, eu queria colocar aí para você essa situação, para você comentar, e queria também que você dissesse se você concorda com essa afirmação que eu vou fazer agora. Isso não poderia acabar numa eugenia, de modo que o Estado vai permitindo que as pessoas com deficiência vão deixando esse mundo, e nisso, no bojo dessa decisão e das consequências disso,
O Estado ir se desobrigando de fazer investimento em políticas públicas de saúde para dar acolhimento a essas pessoas? Ou seja, será que a eutanásia pode virar eugenia? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para a sua reflexão. Se foi útil, se você gostou da reflexão, não deixe de dar a sua opinião, fazer um comentário, compartilhar o vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam querer entrar nesse debate. Pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado, nós nos encontramos no próximo vídeo e na descrição eu vou deixar os links para as notícias que eu acabei de comentar nesse vídeo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.